A mesma coisa acontece entre nós. Você recebe a unção, você recebe a bênção, você recebe a orientação, você recebe todas as condições para reinar. Ou não tem você condição para reinar? Quem é o pastor? Qual é o pastor que diz assim, ô bispo, eu não tenho condições para reinar? Tem alguém aqui que possa falar isso? Tem alguém neste mundo, da Igreja Universal do Reino de Deus, algum pastor que diz, ó bispo, comigo não aconteceu isso, comigo não está acontecendo isso, eu estou sozinho, abandonado, ninguém me dá atenção, ninguém me fala comigo, ninguém me orienta, eu faço as coisas da minha cabeça porque eu não tenho como orientar. Eu não tenho orientação. Não, não existe isso. Porque se faltar a palavra de Deus para você, que toda semana, e além de ser toda semana, todo santo dia, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, nós estamos lá no Instagram, ensinando, orientando, pregando, falando, tanto para os incrédulos quanto para os de dentro. Mais para os de dentro do que para os de fora. Portanto, quando fazemos o trabalho de ensino, passando para vocês o que Deus me tem dado. O que Ele me tem dado, eu tenho passado para vocês. Eu não tenho carta na manga. Eu não guardo nada de vocês. Eu passo tudo para vocês. Se vocês não pegam a orientação, não pegam o espírito, não desenvolvem, é porque o problema está com vocês. Mas quando eu lia esse texto aqui, especialmente, fez o que Josias fez, o que era bom aos olhos do Senhor. O que é bom aos olhos do Senhor? Se por acaso não houve quem me orientasse, me dissesse qualquer coisa, porque eu não tinha nenhuma orientação, eu saí às cegas. Eu saí às cegas, não quero dizer que eu sou especial, que eu sou melhor do que vocês, de jeito nenhum. Eu só estou passando para vocês informações do que eu vivenciei na minha vida, no meu, entre aspas, reinado, no começo do meu reinado, antes mesmo de começar o reinado. Eu prestava muita atenção e esse texto aqui falava forte, muito forte comigo. E começou Josias a reinar e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez o que era reto. Independentemente das injustiças, de tudo que ele deve ter feito de errado, ele fez o que era certo diante dos olhos do Senhor. Por quê? Por quê? Porque Deus tinha um plano para ele. O reinado divino através dele. Através dele, outros reis viriam nascer, não é verdade? Através de você, outros pastores vão nascer, sim ou não? Outros reinados vão nascer através de vocês, através de cada um de vocês. Depende de vocês. Só depende de vocês. Quer dizer, depende da cabeça de cada um. Isso é algo que só o Espírito Santo pode convencê-los. Eu não vou tentar convencê-los, mas essa é a realidade. O que aconteceu com os reis de Israel acontece hoje conosco, com os pastores. Nós tivemos ontem um pastor, ontem ou anteontem, que se matou. Um pastor que era problemático, um pastor que não estava. Ele era o próprio problema. Ele era um problema. Mas por que ele era um problema? Porque ele era uma pessoa que foi colocada prematuramente, ou sem ter condições de reinar. Ele foi jogado na obra. Por alguém que provavelmente que o levantou, tampouco era de Deus. Então levantou aquele rapaz e hoje ele está morto. Ele se matou. Acabou com a vida. Era casado, bem casado, a mulher dele não sabia do que ele estava a passar. Era com depressão e etc, etc, etc. Como que não sabia? Não estava olhando, vivendo com ele, não sabia. Porque ele guardava consigo os seus traumas, os seus problemas, a sua depressão, a sua perturbação, ele guardava consigo. O problema dele, porque se ele procurasse a direção da igreja e chegasse, olha, eu estou vivendo com este problema, esta situação, eu não tenho condições de reinar, eu não tenho condições sequer de ser nem a pessoa que limpa a igreja, um servente, não. Para Deus não tem condição de nada, porque eu preciso de ajuda, eu preciso de salvação. Mas ele não falou, ele guardou para si. Para manter-se em quê? Reinando. Ele manteve-se no reino, mas estava perdido. E isso acontece muito dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, infelizmente. Eu sei disso, mas eu não sou adivinho, eu não posso resolver o problema de ninguém. O que eu posso fazer é ensinar, orientar, é dar aquilo que Deus me tem dado para vocês. Então, quando eu lia esse texto,
Eu falava, meu Deus, graças a Deus que esse aqui serviu, porque os outros, diz assim, e reinou fulano não sei quantos anos e fez mal, o que era mal aos olhos do Senhor. Leia lá nos textos dos reis. Leia lá, você vai ver. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então você viu que o reinado dele foi um desastre, um fracasso. Assim é o reinado dos pastores, seja da Igreja Universal do Rei de Deus ou de outras igrejas. O seu reinado depende da sua cabeça, do seu coração em relação a Deus. Se você nasceu de Deus, obviamente você é humilde para reconhecer os seus erros, reconhecer que você não está bem, reconhecer as suas falhas e buscar ajuda, e alguém vai te ajudar com certeza, porque a igreja dá casa, dá isso, dá aquilo, dá tudo. A igreja, sobretudo, dá a palavra de Deus. E se a pessoa não quer ouvir a palavra, só quer os benefícios, as benesses, é óbvio que ela vai se arrebentar e a gente não tem nenhuma culpa. Eu não tenho nenhuma culpa com respeito a esse rapaz que fez isso. Porque ele tinha pastor, ele tinha um bispo, ele tinha gente que poderia tê-lo ajudado. Quando esteve doente com Covid, a igreja tratou dele. Gastou dinheiro, rios de dinheiro com ele. E olha o que deu, nada, zero. Pelo contrário, acabou isso. Então, veja qual é o segredo do rei que agradou a Deus. E siga esse exemplo. Eu vou dizer para você uma coisa. Vou passar mais uma dica do que Deus. Olhe para si, pense em si. Nesse momento, olhe o que você tem sido em relação a Deus. Veja no espelho da palavra de Deus o que é a sua vida. Se você não cresce, é porque você tem sido um mau rei. É isso aí. Tem feito o que é mal aos olhos de Deus. Então, não cresce, não desenvolve. Não. Como crescer o que não presta, o que não serve, o que não tem nada. Se a semente é boa, ela morre e gera frutos, multiplica. Tem que acontecer isso. Com televisão ou sem televisão. Eu não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha nada. Zero. 0 vezes 0. Nada. Mas tinha dentro de mim um desejo enorme de servir o meu Senhor. E Deus viu isso. Não é que eu mereça, que eu tivesse mérito, nenhum, zero. Mas eu queria passar para as pessoas aquilo que Deus me havia dado. É isso que está dentro de você? Essa é a pergunta. Você está no altar para servir a Deus ou a si mesmo? Se você realmente é o altar, se você é o templo, se você é a morada do Espírito Santo, então você quer passar para outros aquilo que você tem, que você é. Mas se você é carente de justiça, eu não tive oportunidade, eu não tive chance, ninguém me deu chance, eu não tive nenhuma oportunidade, nenhuma chance, ninguém queria, ninguém me queria, ninguém. Mas Deus me quis. E se Deus quis você, então você tem o que dar para aqueles que chegarem até você. Você tem rádio, tem televisão, tem internet, tem não sei mais o quê. Se você não desenvolve, meu amigo, é porque você está focado em outra coisa que não a vontade de Deus. Faça essa oração. Então Deus está vendo a minha oração, o meu desejo. Ele está vendo o que está acontecendo aqui dentro de mim. Ele vê o que está acontecendo dentro de você também. Se você quer servi-lo ou servir a si mesmo. Se você quer que o reino dele cresça para você aparecer, você está perdido. Você está condenado. Você está já condenado. Se a sua intenção é má, você já está condenado. Cedo ou tarde, ele que coloca rei e tira rei, não é isso que está escrito? Ele coloca governador e tira governador, presidente, é ou não é? Ele que faz tudo. Ele sabe o que está dentro de você. Ele sabe o que você quer. E cedo ou tarde, o que você quer, que ninguém sabe, vai aparecer. Se você é de Deus, vai aparecer os frutos do que está dentro de você. Mas se você não é, vão aparecer a podridão que você carrega dentro de si. Não estou brincando. Eu não estou falando isso para assustá-los. Eu estou falando isso para conscientizá-los. O seu crescimento não depende do bispo Macedo. Se dependesse de mim, os bispos que nós fizemos e que foram líderes da Igreja Universal do Reino de Deus, não estariam do lado de fora. Eu os promovi. E o que deu na promoção deles? O que aconteceu? Eu os coloquei como reis. Saíram. Por quê? Porque estavam podres.
E eu errei, eu falhei. Mas Deus sabia que a minha intenção era melhor, como é para com vocês. A minha intenção é melhor para vocês. E Deus é minha testemunha. Se você acredita, não acredita, não estou me importando com a sua opinião. O que me importa é a opinião do meu Deus. Então, quando há problemas, quando vêm as injustiças, entre aspas, que não são injustiças, são lições que Deus nos dá. Ele permite que nós sejamos levados ao deserto com problemas que não tem água, não tem capim, não tem comida, não tem nada, não tem ninguém. Você está no deserto sozinho, não tem para onde correr. Aí sim, a gente tem ouvidos para ele. Ó, meu Deus, o que o senhor quer que eu faça? Não venha com essa história, eu não cresço porque eu não tive a mão de ninguém para me ajudar. Eu não tive. Os que eu promovi, e eu poderia aqui citá-los aqui agora, bispos que tomavam conta de países, de regiões, caíram. A eira, quer dizer, o vento do Espírito Santo jogou fora. Era palha. Porque eles eram palha. Eram palhas. É Deus que faz a separação. Deus permitiu que esse rapaz se matasse, porque estava condenado. Ele não quer isso para ninguém, mas vai fazer o quê? Cada um escolhe. Tem consciência de escolher o certo e o errado. Está aqui escrito. Você tem problema? Qualquer que seja o seu problema, seja honesto, verdadeiro. Não tente enganar, não tente iludir. Porque quando você chega para o bispo, para a autoridade da igreja, da sua região, e vem falar, olha, eu estou precisando disso, eu estou com esse problema, eu estou enfrentando essa situação, aquele homem tem autoridade a autoridade de Deus para lhe ajudar, para levantar você. Não para resolver o seu problema, porque o problema às vezes é você que está dentro de você. É um problema que você criou, que é o caso de pecados que você criou e não quer confessar, porque você tem medo de perder o reinado. Você tem medo de perder o reinado. Então você se mantém o pecado escondido. Mas cedo ou tarde, o pecado mesmo vai cobrar os juros e correção monetária. Mas se você é sincero, verdadeiro, se você é templo do Espírito Santo, oh meu Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim. Ô bispo, eu preciso de ajuda. Eu estou com esse e aquele problema. Nós tivemos pastores, tivemos pessoas na igreja, pastores que depois viraram a casaca, enfim, tiveram problemas gravíssimos, mas um dia chegaram, olha, eu estou com esse problema, me ajude. Arrependidos. Foram perdoados. E foi resolvido o problema dele. Estão até hoje trabalhando. Por quê? Porque foram transparentes, sinceros, verdadeiros. Então Deus abençoa. Quem é que, se arrependendo, não recebe o perdão de Deus? Eu pergunto a você. Quem é capaz de chegar? Eu me arrependi e Deus não me batizou com o Espírito Santo. Duvido. Não existe isso. O mesmo acontece na Igreja Universal. Se você vem e fala, isso, é isso que aconteceu, você é transparente, você não tem medo de perder nada, porque você já perdeu. Dentro de você está pedido. Tem misericórdia de mim. A gente vai te ajudar. A gente vai fazer o que a gente pode fazer. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Mas é óbvio que a maior obra é quando a pessoa se arrepende. Aí sim, o Espírito Santo tem condições de salvar, perdoar e restabelecer. Mas se a pessoa guarda dentro de si, nós estávamos pensando no caso de Manassés. Manassés foi o pior dos reis de Israel. Foi o mais perverso, mais cruel, mais promíscuo de Israel. Um dos mais. E quando foi levado lá para um país estrangeiro, pelo nariz, foi colocado lá no calabouço. E lá no calabouço, ele se arrependeu, Deus perdoou e restituiu o reinado dele. Deus fez isso com Manassés. Merecia? Não, não merecia. Mas ele se arrependeu, ele recebeu o perdão de Deus. É esse Deus que nós servimos. E é esse Espírito que está em nós. Quem é rei, ou quem é homem de Deus mesmo, tem esse Espírito. Quem não é, não tem esse Espírito. Tem que pagar. Mas quem é de Deus, quem reina sob a direção do Espírito Santo, quem é o templo do Espírito Santo, esse perdoa. Então nós não podemos alegar injustiça. Podemos? Pense nisso. Seu trabalho, você dá o melhor de si e não acontece nada? Por quê? Por quê? Por quê? Você dá o melhor de si, você é de Deus, você faz o que é certo. 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano, e não acontece nada. Não existe isso. É impossível. Só se Deus é injusto. Poxa, estou fazendo melhor, estou dando melhor, não estou no pecado, eu não estou no pecado, a minha consciência está literalmente livre. Eu tenho certeza, tenho consciência de que não tenho nada. Graças a Deus estou livre. E o meu trabalho não prospera? Mas como pode? E o Espírito que está em você? Não sei. Isso é justo? Se isso é justo, Deus é o maior injusto. Ele é injusto. Ele é injusto. Injusto. Porque você é justo, faz o melhor,
e o seu trabalho não desenvolve, não prospera, não cresce. Por isso que eu costumo dizer, você tem que arrebentar. Tem que arrebentar. Eu não digo que você vai arrebentar da noite para o dia, ou de uma semana para outra, mas o seu trabalho mostra, com frutos, o crescimento. Uma alma que você ganhou aqui, outra pessoa foi batizada com o Espírito Santo, ou são sinais que o seu trabalho está funcionando. Mas se não acontece estes sinais de batismos com o Espírito Santo, e tudo continua na mesma, é porque tem alguma coisa errada com o rei, não é com o súdito. Não são os servos do súdito. É o próprio rei que está com problema. Está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E você, mulher, é corresponsável disso. Porque se seu marido não faz o melhor para com Deus, você vai sofrer as consequências. Porque você é um corpo com ele. Para onde ele for, você também vai. Então não seja estúpida de cair na besteira de querer forçar uma situação para manter o reinado do seu marido. Porque cedo ou tarde, se ele faz o que não presta, se ele faz o que é mal aos olhos do Senhor, pode ter certeza que ele vai cair e você também vai. Você vai atrás. Por quê? Porque você é um corpo com ele. Salvo se você vê o que está errado com ele e não aceita. E você, não, eu não aceito. Não foi com esse homem que eu casei. Eu casei com um homem de Deus. Eu casei pensando que você era de Deus, mas você não é de Deus. Você não tem sido sincero, honesto, verdadeiro. Você não tem reinado para Deus. Você tem reinado para si próprio. Você não tem servido a Deus, você tem servido a si. E se o seu marido não serve a Deus, não adianta ele servir a você. Você pode ficar mais presa com ele. Cedo ou tarde ele vai ser expelido e você também. Eu estou profetizando. Quem crê, amém. Quem não crê, paciência. Mas essa é a realidade. Então, eu estou passando para vocês o que Deus tem me mostrado. Aliás, não é para mim. Mostra para você, está aqui.